Segundo esses autores, os objetivos específicos da metodologia científica é análise das características essenciais que permitem distinguir ciências de outras formas de conhecer, enfatizando o método científico e não o resultado. Então é importante o método para que eu saiba que o resultado ele é válido. Se eu pego um resultado e eu não conheço nem um pouco do método, eu corro muito risco de estar repassando um resultado que pode ter sido elaborado de uma forma falsa. Neste momento que eu gravo esse vídeo para vocês, estamos no meio de uma pandemia. E durante essa pandemia, diversas foram as notícias que foram reportadas por diversos canais de mídia, mídias formais e mídias não formais. Então, por diversas vezes, a gente esteve falando resultados de pesquisas ou resultados de estudos que não condiziam com a verdade. Por que não condiziam com a verdade? Porque o método científico utilizado para chegar àqueles resultados não eram reais. Muitas vezes até maldosos, né, pessoas que queriam realmente confundir as pessoas ao ler aqueles resultados, ou muitas vezes não. Muitas vezes o resultado foi feito através de uma metodologia científica, mas essa metodologia científica não foi tão útil. Outra função da metodologia científica, análise das condições em que o conhecimento é cientificamente construído. Criação de oportunidades especiais para o aluno comportar-se cientificamente. É importantíssimo que toda formação superior vise a levar um aluno a comportar cientificamente, a pensar cientificamente, a elaborar suas ideias a respeito da sua profissão cientificamente. Capacitação do aluno para que ele leia criticamente a realidade e produza conhecimentos. O que é ler criticamente a realidade? É você observar a realidade e conseguir pensar sobre as formas que levaram a ela acontecer. Então você vê certas coisas acontecendo na sociedade, você começa a pensar, olha, essas coisas acontecem devido a isso e isso. Você hipotetizou, né? Você pensou o porquê, através daqueles conhecimentos que você tinha até ali. Então você quer explicar, quer ter certeza que aquilo ali é correto, que você pensou, então você quer começar a construir um pensamento científico, aí você deve aplicar metodologias científicas. Por que eu não estou dizendo aqui sobre forma de fazer metodologia científica? Porque vai depender da sua área de atuação, da sua pergunta, e através dela é preciso você buscar referenciais teóricos que vão ajudar melhor nessa exemplificação certa de qual metodologia usa em cada caso. Criação de vetor de informações e referenciais para a montagem formal e substantiva de trabalhos científicos. Resenhas, monografias, artigos científicos. Essa aqui já é a parte da ABNT. Fornecimento de processos facilitadores à adaptação do aluno, integrando a universidade. A metodologia científica tem como finalidade a formação do espírito científico. Orienta o aluno no processo de investigação para que ele possa tomar decisões, ser agente de sua aprendizagem no processo de investigação científica. Qual que é o pressuposto, né, dessa disciplina? O aluno aprende a aprender e também a construir conhecimento. Dois são os motivos básicos de se estudar metodologia científica. O aluno aprender a aprender, através do questionamento e através de observar como uma coisa acontece. Então, não é só olhar, você lembra lá atrás, naquele slide, que eu falo que o mais importante não é o resultado ele é sim muito importante. Quando você pega um livro didático e vai ler sobre determinado assunto, normalmente eles estão trazendo os resultados que obtiveram dos estudos sobre aquele assunto. Se você consegue aprender os resultados, você já é um aluno sensacional. Mas se você consegue aprender, além dos resultados, o método que se usou para chegar a eles, aí sim, você é um aluno excepcional, você é um aluno fantástico, tá certo? Então esse é o caminho da metodologia científica, aprender a aprender. E aí, um segundo passo, que é, uma vez que você já aprendeu a aprender, você consegue construir conhecimento, você consegue dar um passo a mais, além daquele conhecimento que já tinha, através da sua área de pesquisa. Tipo de trabalho científico, gente, vamos falar um pouquinho de cada um deles? Na vida acadêmica, você se depara com diversos tipos de trabalhos acadêmicos ou científicos. Cada um desses trabalhos apresenta peculiaridades, como a sistemática, a investigação e a fundamentação. Porém, é possível visualizar neles um padrão, que compreende, de um modo geral, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, gente, nós estamos falando do tipo de trabalho científico, já é a forma de estar apresentando resultados ou apresentando estudos sobre ciência de forma geral, né, das diversas áreas, é claro. E, basicamente, todo o trabalho científico, ele se pauta em 3 momentos. Um momento que eu introduzo o assunto, então eu falo, olha, esse assunto, ele é tal, ele fala sobre isso, eu estou falando sobre isso em determinado momento, sabe? É a partir disso. Aí eu desenvolvo aquele assunto. A introdução, eu apresento o assunto de uma forma bem básica, resumida, direta. Apresentei. Desenvolvimento, eu já vou detalhar o assunto. Então, vou detalhar as minúcias daquele assunto, vou detalhar cada parte que é importante para o meu trabalho desse assunto.
e também no desenvolvimento, é a parte que, por exemplo, eu não vou estar apenas falando desse assunto, como vou estar também dando ideias a respeito desse assunto. Então, no desenvolvimento, você vai escrever como você construiu aquela ideia sobre o assunto, tá certo? Então, é no desenvolvimento, o trabalho que tem ali a justificativa, tem a metodologia, né, de umas formas gerais. O terceiro ponto é a conclusão. Então, apresentei o assunto, desenvolvi sobre o assunto, talvez eu tenha teorizado sobre o assunto, eu tenha hipotetizado sobre o assunto, eu tenha feito diversas coisas sobre esse assunto, então eu detalhei bastante o que foi feito aqui. E aí depois eu chego a uma conclusão sobre determinado assunto. Olha, através desse estudo que eu fiz, nós chegamos à seguinte conclusão sobre esse fenômeno observado. Primeiro, os trabalhos científicos, né? Aqueles mais simples, mas que são mais corriqueiros, o que acontecem mais vezes, o que fazemos direto, são trabalhos de graduação, né? Que são elaborados para diversas disciplinas. A gente já começa a aprender a fazer esses trabalhos de graduação desde o ensino fundamental, né? Quando a professora passa os famosos trabalhos de casa, os deveres de casa, são exemplos de trabalhos de graduação. Aqui eu estou colocando como graduação porque, é claro, estamos falando de um curso em pós-graduação, então vocês passaram por esse momento de graduação, ou irão passar, ou estão passando, então vocês terão diversos trabalhos que são mais simples de serem feitos, né? Porque não necessariamente ele cunham atingir a excelência. O objetivo é ver se o aluno aprendeu ou sabe desenvolver a respeito de determinado assunto, sabe desenvolver o básico, se ele aprendeu o básico daquilo ali, se ele tem o mínimo necessário para ser aprovado, etc. Visa oportunizar o desenvolvimento de um raciocínio aos moldes das pretensões científicas. Se esse não for o objetivo ao estar se aplicando no trabalho de graduação, eu acho que esse professor deve repensar essa prática. Normalmente pretendem uma revisão bibliográfica ou literária de um determinado assunto. A maioria, gente, é claro, eu estou falando aqui de uma forma típica, tá? A maioria dos trabalhos feitos em disciplinas de graduação, eles são feitos com o objetivo que o aluno faça uma breve revisão bibliográfica ou literária de um assunto. Então o professor pede para ler um texto, ou pede para consultar algum artigo, ou para discorrer a determinado assunto, porque a partir disso você consulta a bibliografia que existe até ali. O que é bibliografia, gente? É o que outros autores escreveram sobre aquele assunto até aquele momento, tá certo? Isso é o que a gente chama de literatura, o que a gente vai chamar também de referências biográficas, é o que a gente chama de bibliografia consultada, tá joia? É o que outros autores falaram sobre aquele assunto. Assimilar conteúdo específico de uma área científica. É um outro objetivo também de trabalho de graduação. Nós temos os nossos famosos, temíveis, amados trabalhos de curso, TC ou TCC. Normalmente as instituições chamam de TCC, que é trabalho de conclusão de curso. Então é uma monografia sobre um assunto específico, escolhe-se um tema e vai discorrer a respeito dele, vai aplicar uma certa metodologia nele, vai chegar a determinadas conclusões. Faz-se uma investigação sobre determinados temas ou fenômenos por meio de análise, reflexão e produção textual. Muito importante, talvez a parte que mais temida é a parte da produção textual. Mas eu digo para você, gente, que essa é a parte que deveria ser mais simples. Porque se você faz uma boa análise e tem uma boa reflexão sobre o tema, está embasado em uma boa literatura, a parte da produção textual se torna simples. E outra dica que eu dou: só é possível aprender a escrever melhor a partir do momento que você ler mais. Então, se você escolheu determinado assunto para ser seu tema de TCC ou seu tema de uma monografia, não importa o nível que você esteja, leia bastante sobre ele. Leia o máximo que você conseguir. Não estou dizendo para você ler acima do que você consegue. É claro, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm outras obrigações. A própria faculdade em si já traz nela uma grande carga de horários de trabalhos, horário de concentração, horário que demanda para diversas disciplinas, mas leiam bastante sobre aquele assunto. A partir da leitura sobre o assunto, você escreve melhor sobre ele, tá certo? Então essa parte da produção textual, que é tão temida, pode se tornar mais fácil a partir do momento que você lê um pouco. E se você não está no momento de fazer uma monografia sobre determinado tema, tome o hábito de ler, simplesmente ler. Pegue um livro que você goste, pegue livros que você sempre quis ler, comece a ler. Ah, professor, não tem nenhum livro que eu nunca quis ler. Vá numa biblioteca perto da sua casa, vai ao shopping da cidade, procure uma biblioteca, entre ali, comece a ver os nomes dos livros ali. Tenho certeza que algum deles vai agradar você e que a partir do momento que você tiver um bom hábito de leitura, gente, bom hábito de leitura não é ler horas durante o dia. Lê 10 páginas, lê 5 minutinhos. Isso já é um bom hábito de leitura. Você vai passar por esse momento de produção textual, que é importantíssimo na vida acadêmica, que você vai ser exigido disso em vários momentos, vai passar por ele muito mais fácil. Então acontece uma defesa oral da pesquisa perante uma banca examinadora, outra parte muito temida também, que é quando a pessoa apresenta o seu trabalho para uma banca, essa banca examina o seu trabalho e no final é dito como aprovado ou reprovado. Então, quando é aprovado, normalmente o trabalho de conclusão de curso já está encaminhando a pessoa a estar adquirindo seu certificado de conclusão daquele curso.
Uma frase que está na sua apostila que eu gostei bastante, coloquei ela aqui na íntegra. Olha, é propriamente uma pesquisa bibliográfica, o que não exclui a capacidade investigativa de conclusões ou afirmações dos autores consultados. Então, o objetivo principal de um trabalho de conclusão de curso, quando ele foi pensado para ser implementado nos cursos de graduação, é levar o aluno a fazer uma boa investigação bibliográfica. Esse é o primeiro objetivo. Mas aí também a gente pode sair da limitação de apenas uma revisão bibliográfica e pode alcançar novos lugares, fazendo esse aluno fazer uma análise, uma reflexão sistêmica, ou diversas formas que podem estar levando ele a conclusões sobre aquele tema que ele escolheu para fazer, para estudar, né, gente? Gente, uma monografia. O que é uma monografia? Olha, primeiro eu vou começar para vocês dizendo que são comuns certos equívocos em relação à palavra monografia. Aqui representamos uma definição aceita internacionalmente sobre o que é monografia. Vamos começar então com a etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra diz que o prefixo grego mono corresponde ao latino solos, que quer dizer o quê? Solteiro, solitário, solicitude. Significa um só, de uma forma resumida. E grafém significa escrever. Então, monografia é um trabalho que você escreve sozinho. É claro, existem monografias que vão ser escritas por duas mãos, mas não tira o cerne da coisa, não tira o principal. É um trabalho que se escreve só. Monografia define um trabalho intelectual concentrado em um único assunto. Essa é a definição internacional, a definição mais aceita no mundo todo sobre monografia. É um trabalho intelectual concentrado em determinado assunto. É exigida para a obtenção do título de especialistas em alguns cursos de pós-graduações, lato sensu, e também é muito comum nas pessoas que se formam em direito. Normalmente, o trabalho de conclusão de cursos delas são feitos na forma de monografias. Alguns autores argumentam que não há razão para falar em três níveis, que não existe, na verdade, uma monografia, uma dissertação ou tese, né? Tal distinção é usada para... Vamos voltar aqui. Alguns autores argumentam que não há razão para falar em três níveis, monografia, dissertação e tese. Por quê? Tanto a monografia, como a dissertação, como tese, e também o trabalho de conclusão de curso, eles são monografias. Eles são um certo tipo de monografias. Que, na verdade, essa distinção, quanto a falar sobre monografia, dissertação e tese, ela é relacionada ao grau acadêmico. Nós vamos falar sobre cada grau acadêmico de cada uma dessas coisas a seguir, tá joia? Dissertação. Paulatinamente, né, de pouco a pouco, está se destinando aos trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação estrito sensu no nível mestrado. É uma reflexão acerca de determinado tema ou problema, exposições das ideias de maneira ordenada e fundamentada. A dissertação deve ser um estudo mais completo possível em relação ao tema escolhido. Gente, existe aqui uma diferenciação entre o que é um TCC e o que é uma dissertação. O TCC, gente, ele não necessariamente precisa aprofundar tão forte no tema. Não tem que ter uma aprofundação fortíssima no tema. O autor do TCC não tem que ter um domínio total sobre aquela área, sobre aquele tema que ele está estudando ali. Ele tem que aprender bastante sobre ele, tem que fazer uma boa reflexão, mas ele não irá se tornar, a partir de um TCC, um especialista naquele assunto. Vou dar o meu exemplo para vocês, tá certo? Eu sou biólogo e fiz mestrado em Biologia Animal. Durante o mestrado em Biologia Animal, eu trabalhei com um grupo de bivalves. Bivalves são aquelas conchinhas, sabe? Que uma encaixa na outra, que você encontra em praias, né? Também em rios. Essas bivalves, né, dentro daquelas conchinhas que a gente encontra sequinha, tem um animal, tá? A concha faz parte do animal, na verdade, né? Eu estudei bastante sobre eles. Então, no momento que eu estudei, eu escolhi um gênero para trabalhar, né, um grupo de espécies para trabalhar, eu tive que aprender muito sobre esse gênero, muito mesmo, muito mesmo. No TCC você não precisa aprender esse tanto, ele é pouco mais limitado com relação ao que você vai ser cobrado, entenderam? Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. Então, o candidato ele deve saber bastante da literatura sobre aquele assunto e sistematizar o que é importante dessa literatura para o meu objetivo. É feito sob a coordenação de um orientador. Esse orientador que orienta o trabalho de dissertação, ele deve estar sempre um nível acima do que aquela pessoa pretende. Então, aquela pessoa ela pretende estar fazendo uma dissertação para o mestrado, então normalmente ela vai ser orientada por um doutor, tá certo? Se ela vai estar fazendo uma dissertação por um nível de doutorado, por exemplo, ela tem que estar sendo orientada por um pós-doc. Professor, isso é obrigatório? Não, é só recomendado, tá certo? Embora não haja preocupação em apresentar novidades quanto às descobertas, o pesquisador expõe novas formas de ver uma realidade já conhecida. Muito
importante isso aqui. Qual que é a diferença básica de uma dissertação para uma tese? Na tese, você tem que apresentar uma novidade inédita sobre o assunto. Tem que ser inédito. A ideia que você apresenta ali naquele assunto, ele é inédito, nunca foi apresentado antes. Na dissertação, não necessariamente é inédito, mas você deve evidenciar formas diferentes de ver aquela realidade que já foi observada, já foi apresentada antes. A tese, ela cumpre o papel do trabalho de conclusão de curso, de pós-graduação, estrito sensu, só que agora é no nível doutorado. Caracteriza-se com um avanço significativo na área do conhecimento em estudo. Olha aqui aquela diferença que eu falei básica. Na dissertação, você pode estar olhando uma realidade sobre ângulos diferentes. Na tese, você tem que dar um avanço significativo sobre aquela área que você está estudando. Representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Elaborado com base em investigação original, então o tema escolhido para a tese ele é original, ele é a primeira vez que está sendo apresentado aquele tema, é a primeira vez que alguém está estudando a respeito daquele tema, tá certo? O termo doctor, né, o que significa doutor, né, gente? Segundo o étimo latino, significa aquele que se sabe. Muito importante, gente. O termo doutor, né, ou a forma de tratamento doutor, ele deve ser utilizado para quem tem doutorado, tá certo? Alguns cursos, por uma questão histórica, né, a gente cunhou dar a eles o nome de doutor. Normalmente os primeiros cursos brasileiros, né, na época da República, na época da República não, gente, na época da família real no Brasil, né, que surgiu a primeira universidade brasileira na Bahia, então a gente teve basicamente 3 cursos lá, tinha um curso de engenharia, tinham cursos de medicina e cursos, eu acho que na época chamava advocacia, o que depois veio chamar-se direito, eu posso estar errado quanto a isso aqui, tá certo? Sobre o nome, mas se formavam basicamente pessoas formadas em lei, pessoas formadas em medicina e pessoas formadas em engenharia. Aí costumou-se a chamar essas pessoas de doutores, né? Mas eles não são necessariamente doutores apenas por estar fazendo esses cursos. Doutor é um termo que deve ser utilizado para dar à pessoa que para tratar, não dá, né, gente? Doutor é um termo que deve ser utilizado para tratar a pessoa que fez doutorado.